valores. Hoje nós vamos falar sobre homem e mulher. Começamos a falar sobre homem e mulher e quero trazer aqui para vocês uma breve nota dizendo sobre Gênesis é o livro que nos ensina sobre Deus e sua criação. Nele encontramos o plano de Deus para homem e mulheres. O autor da vida planeou diferença entre homens e mulheres e os fez complementares em suas funções. Deus teve um propósito de criar o ser humano homem e mulher, ambos com o mesmo valor, exercendo papéis distintos, porém complementares. É sobre essa complementaridade que nos vai debruçar o casal Augusto e Isabel Ulung, membros da nossa igreja há mais de uma década. Eu coloquei uma década, mas o casal provavelmente devem estar mais tempo aqui conosco, há mais de 15 anos. Muito bem. Eles também são casados, amanhã estarão completando 13 anos de casados, o casal Lung. São também empresários, é isso? E pela graça do Senhor, eles servem já na missão da Tendas também há alguns anos, como responsáveis da missão das tendas já há alguns anos. Eles vão nos falar sobre parceria e propósito no plano de Deus. Esse é o tema que está na minha cábula e é o tema que o casal Lung, então, tenham a bondade, estejam à vontade para partilharem conosco parceria e propósito no plano de Deus. Deus abençoe a vossa explanação. Eu queria provocar sim a irmã Isabel. Posso provocar a irmã Isabel? Eu vou deixar o casal falar, não. O casal tem a bondade, pode falar. Ok, boa tarde, amados. Ok, então é um desafio estar na mesma mesa com o irmão Oscar. Uma referência, nós crescemos a ouvir as ministrações do irmão Oscar, então é um grande desafio que temos aqui. Manter o mesmo nível. Sim, mas pela graça de Deus vamos começar. Então, a parceria, estou casado com a minha esposa, a Isabel, e nós vamos fazer 13 anos amanhã, conforme o irmão Manuel já adiantou. E nós vamos falar de parceria porque somos casados, mas somos mais parceiros do que... somos muitos parceiros. Fizemos tudo junto, empreendemos junto, e não conseguimos pensar o que seria a nossa vida sem um do outro, né? Mas eu queria falar sobre a chave da nossa parceria. Quando eu realmente me submeti a Deus, uma das minhas orações para a esposa era alguém temente a Deus. Eu estava no topo da lista. E era uma preocupação, e nós naquela altura, irmão Manuel, irmão Walter, orávamos muito, até demais. E o foco da minha oração era esse: uma mulher temente, uma mulher que ama a Deus. Esse era o foco eu fiz aí uma lista daquilo que são as características. Graças a Deus nós gostamos de leitura, já sabíamos essas instruções todas. Então já tinha uma lista, mas a prioridade que valia 50% era uma mulher temente. E um destes dias no culto, ouvi um testemunho que uma irmã perdeu uma viagem porque deixou a sua Bíblia. Para mim, tipo, foi já um sinal muito, foi já um sinal de uma possível resposta da minha oração. Eu me perguntei, como que alguém vai perder viagem porque deixou uma Bíblia? Isso é interessante. Aqui temos um compromisso, tem alguém que realmente ama a Deus. Então, me propus conhecer. Quando ela voltou do AMBO, comecei a pesquisar. Antes mesmo de voltar, comecei a pesquisar, consegui todas as informações e depois fizemos parte do mesmo grupo de coreografia. Então, tudo apontava para aquilo que realmente estava a orar e, felizmente, acabamos por nos juntar e casamos. Então, falando sobre... Então, não tem sido fácil, mas só pelo facto de nós bebermos dos mesmos princípios, as coisas têm sido mais fáceis ainda. Porque não é fácil porque nós somos perfeitos, não, mas porque nós
cremos no mesmo princípio. E isso tem tornado a nossa relação, a nossa parceria muito mais fácil. Porque a chave estava mesmo a mulher temente e isso facilita as coisas. Então, vou trazer a definição já de parceria. Aqui tem parceria, é unir-se para alcançar um objetivo comum. Então, eu sou incompleto, a minha esposa é incompleta, nós juntos somos completos. Esse é o perfeito plano de Deus, isso é Gênesis capítulo 1 a 28. E uma das coisas para que haja parceria é mesmo compreender o Gênesis 1, 28, que Deus criou tanto a mulher como o homem, e ambos são imagem de Deus. Então, essa ideia que eu tenho, que eu não sou superior à minha esposa, nem a minha esposa é superior a mim, também faz toda a diferença para que haja uma parceria. Porque quando nós entramos na parceria e achamos que eu sou melhor, sou mais importante, então essa parceria terá uma duração muito curta. Em qualquer momento, então, essa parceria termina. Então, a parceria é unir-se com o objetivo, né, comum. E o nosso objetivo comum, tal como eu já disse, era mesmo glorificar a Deus em tudo que a gente fizer. Então, se a gente não tiver um objetivo comum, infelizmente, não vamos ter parceiros. Isso é mesmo, seja no negócio, seja na vida conjugal, em qualquer sítio, se não houver um objetivo comum, não vai existir parceria. Propósito. Propósito é a razão pela qual algo existe ou foi feito. Por exemplo, o propósito de uma faca é cortar. Este é o propósito de uma faca. Então, nós, desde o princípio, compreendemos que o nosso propósito, em primeira mão, é glorificar a Deus. Isso define tudo, né? Eu sou um pouquinho mais ambicioso, a minha esposa é um pouquinho mais cauteloso. E eu, às vezes, quero ganhar, mas a minha esposa sempre me puxa, tá? Eu sempre digo para mim mesmo que a minha esposa é mais honesta do que eu. Às vezes piso na linha, mas a minha esposa nunca vai concordar comigo em pisar na linha. Então, nós temos o mesmo propósito, sempre glorificar a Deus. Então, isso faz toda a diferença quando nós compreendemos por que nós nos juntamos como casal. Então, quando nós realmente compreendemos isso, aí também as coisas ficam um pouquinho mais fáceis. Então, outra coisa que está sobre o tema é o plano de Deus. É necessário, se nós queremos nos unir para ser casal, nós precisamos compreender qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Isso também fez toda a diferença. Porque mesmo nos negócios, vou dar já a palavra à minha esposa, mesmo no negócio, o princípio que nós temos é o mesmo. Em toda a nossa relação, a maneira que nós cuidamos dos nossos pais, a maneira conforme nós cuidamos os nossos filhos, nós nos relacionamos com qualquer outra pessoa, tá, né? Nós procuramos sempre aplicar aquilo que está dentro do plano de Deus. Então, um dos planos de Deus é refletir a imagem de Deus. Todas as vezes que a gente fizer alguma coisa, eu me certifico que a minha esposa está agindo em função da imagem de Deus e a minha esposa faz a mesma coisa, ele garante que eu também estou a agir em função daquilo que é a imagem de Deus. Então, eu vou parar por aqui, vou pedir à esposa para fazer a sua introdução e depois continuamos. Obrigada. Boa tarde, irmãos. Obrigada por essa oportunidade, obrigada, esposo. Praticamente, meu esposo já se adiantou entre parceria e propósito, mas eu só gostaria de acrescentar que a nossa união, apesar de ser satisfação pessoal, criamos uma rotina entre nós, mas eu gostaria de trazer para os irmãos que, acima de tudo, glorificamos a Deus no nosso relacionamento. E isso eu aconselharia também muito aos jovens. Antes de nos casarmos ou de nos juntarmos a alguém, é necessário que nós tenhamos primeiro, já sabemos que é a base, aprendemos com o irmão, temos um senhorio, que é o Senhor, é muito importante, e sabemos já qual é o nosso propósito de vida. Porque se nós entramos para um relacionamento sem saber se você serve a Deus porque que você deve glorificar a Deus, existem muitas coisas no relacionamento que se complicam. Se não temos um propósito, torna-se tudo bem mais difícil. Então, não é apenas rotina ou satisfação pessoal, uma parceria entre casal. É glorificar a Deus e cumprir a missão que Ele nos deu. Uma missão que pode ser individual do irmão Augusto ou minha, mas essa missão tem que colaborar para a glória do Senhor. E outra, a nossa união precisa não só edificar a igreja, edificar a nossa família, mas nossos relacionamentos precisamos refletir sobre deixar um legado. Amém?
aprendi que o irmão Oscar hoje também reforçou que nós precisamos ter alguém que nós nos inspiramos, precisamos ter mentores, mas a nossa visão lá no futuro precisa ser a união que eu tenho com A ou B. Qual legado que eu deixarei formando família com A ou B? Não apenas de o príncipe encantado, nós crescemos nessa. Dentro do relacionamento as coisas são bem mais diferentes. Então, quando o propósito é que é glorificar a Deus, independentemente do chamado de um ou de outro, mas os nossos propósitos precisam convergir para a glória do Senhor. Amém? Devolvo a palavra aqui para o meu esposo. O irmão Oscar já falou, mas vou falar com exemplos práticos nossos. O papel do homem e da mulher. Por exemplo, eu tenho em mente as minhas responsabilidades. E tudo que eu faço pela minha esposa e meus filhos. Tudo. Tá, né? É a minha forma de pensar, é a minha forma de agir. Tudo que é de melhor que eu tenho passa automaticamente para minha esposa. Tá, né? Tudo de bom. Se eu tiver que priorizar, sempre a esposa vai ser priorizada. Então, eu compreendi o meu papel porque essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus amou a igreja, né? Jesus ao ponto de morrer pela igreja. E ele também nos orienta da mesma maneira. Então, quando eu compreendi que nós somos parceiros e a minha responsabilidade é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, e nós perguntamos como é que Cristo amou a igreja, e a resposta será ao ponto de morrer pela igreja. Então, eu me esforço, eu trabalho nesse caso para minha esposa e para os meus filhos. Eu sei a minha responsabilidade. A minha esposa também, ele sabe a sua responsabilidade e muitas vezes, no meu desempenho em sustentar a família, ele está aí para me apoiar. Um dos casos práticos que eu vou trazer é que nós estávamos com um problema na nossa empresa. A minha esposa é dentista e, a princípio, ela não queria ser dentista, queria ser médica quando fez a faculdade. Tá, né? Mas eu lhe insisti, não, faz um bom curso, mas depois ele perdeu esse desejo de ser médica e acabou mesmo por terminar a odontologia. Então, em função da profissão da minha esposa, nós abrimos um consultor de estomatologia. Eu sou contabilista de formação, então também foi já uma junção perfeita, né? Eu estou aqui para gerir, ela conhece a técnica, eu conheço os processos todos de marketing, gerir empresa, então também foi já uma unidade. Então, nós fizemos aqui. E a minha esposa sempre faz o seu papel, muitas vezes me apoia. Mesmo naquelas situações, ele faz um apoio emocional perfeito. Mesmo naquelas situações que eu me acho incapaz, ele sempre me dá uma força. Por exemplo, nós tivemos uma situação muito desagradável e eu lembrei, quando eu fiz o mestrado, tinha um professor que tem influência, é ministro. Deixa eu ver no telefone se o número ainda está aí. Então, procurei o número e achei o número. Eu compartilhei com a esposa. Eu disse, essa pessoa é muito importante. Minha esposa disse, você também é importante. Liga para o ministro. Então, eu mandei. Então, eu não tinha força, mas esse apoio emocional, tá, né? Minha esposa fazendo o seu papel, ele me deu essa diretriz, me fez compreender que apesar que eu vou ligar uma pessoa com destaque, mas na verdade eu também sou importante. Então, tinha o direito sim de ligar. E liguei e graças a Deus recebemos um apoio, se bem que a resolução não foi aquele que nós esperávamos, mas a pessoa em questão respondeu a minha mensagem, me reencaminhou para uma pessoa que podia dar visão, dar resposta àquela situação. Então, tanto eu como a minha esposa, ambos conhecemos qual é o nosso papel e cada um tenta apoiar quando necessita. E falar sobre o papel da mulher, que é algo que o pastor também disse que se falou pouco, o irmão Oscar frisou mais sobre o papel do homem. No papel da mulher, eu gostaria que nós, como mulheres, tenhamos em mente que o facto do Senhor determinar em Gênesis, né, que a mulher, lhe farei uma mulher que lhe seja auxiliadora, muitas das vezes a sociedade atualmente nos ensina que somos inferiores. Mas eu gostaria de dizer que, em termos de valor, homem e mulher perante Deus têm o mesmo valor. Porém, nós temos funções distintas. E tendo funções distintas não significa que vamos estar sempre, temos que nos sentir abaixo, mas não. Quando a palavra diz aqui em Gênesis, né, que far-lhe-ei uma auxiliadora, o verdadeiro papel de uma auxiliadora é naquelas áreas onde o homem tem um déficit, onde o homem está, se calhar, distraído, nós temos que ter aquela atenção e sabedoria suficiente para
para cobrir aquela lacuna. Esse é o papel de uma auxiliadora, não simplesmente esperar. Outro papel da mulher, hoje a sociedade nos leva a trabalhar, ainda no papel de homem e mulher, o homem deve trabalhar, amém? O homem deve prover, mas a mulher pode, amém? A mulher pode. E nesse poder da mulher, nós precisamos saber que, em primeiro lugar, está o lar. Independentemente de nós podermos trabalhar, porque às vezes as situações, né, socioeconômicas nos levam a isso, mas a mulher precisa saber, dentro daquilo que é o papel, que ela pode trabalhar. Mas o verdadeiro papel da mulher é mesmo olhar pelo governo do lar. Amém? Então, nesse lado de auxiliadora, gostaria também de acrescentar que quando a Bíblia fala sobre uma mulher que seja auxiliadora, uma mulher idônea, o homem, nós precisamos, o nosso homem, né, precisa olhar para nós e conseguir ver uma mulher íntegra naquilo que é a idoneidade, uma mulher íntegra e uma mulher confiável. Hoje não vamos só transportar no lado de ser confiável, de adultério e tudo mais. A sociedade hoje, principalmente nós, lado de mulheres que somos profissionais, trabalhamos, temos aquela tendência de desenvolver nos nossos lares a infidelidade também financeira. Precisamos saber que o pouco que eu ganho ali e o que o esposo ganha, nós precisamos ser... precisa tudo ser para aquilo que é a manutenção do nosso lar. Algo que entristece atualmente naquilo que é o papel da mulher na sociedade, principalmente a mulher que trabalha, é a questão de que o meu dinheiro é só para mim. O que o meu esposo dá, o meu esposo tem que dar sempre mais. Realmente o homem faz um esforço extra, mas nós precisamos ser mulheres que sejam fiéis também nesse quesito. Às vezes nós mentimos com relação a aquilo que nós temos, e eu vejo que isso são portas e são brechas que nós acabamos por abrir para que o bom funcionamento do nosso lar não esteja em conformidade. Então, mulher idônea é aquela que também exercita ser confiável em tudo o que fizer, ser honesta e ser íntegra. Mais ou menos o papel do... E entender que o cabeça é mesmo o homem. Amém? Está mesmo sob sujeição do homem. Por quê? A sociedade hoje nos ensina que a mulher não tem que ser submissa ou tem que estar debaixo da sujeição, né, do homem, porque você também você também faz. Mas eu aconselho que nós, como mulheres cristãs, assumamos mesmo o nosso verdadeiro papel, aceitar que o homem é mesmo cabeça, que eu dependo mesmo do meu esposo, amém? Sujeição é isso, independentemente de eu ter ou ganhar X, mas eu dependo mesmo do meu esposo. Se um animal entrou dentro de casa, há dias entrou um bicho dentro de casa, meu esposo não estava, e eu fiquei assim a refletir, Senhor, onde é que está o meu esposo? E eu fiquei, porque era um bicho que realmente me assustava, mas o Senhor me levou a refletir, que tem mesmo coisas que o homem faz, e não adianta nós mulheres queremos ocupar o lugar do homem, amém? O apoio emocional, independentemente dele ter errado como não, apontamos o erro, mas estamos sempre lá para apoiar. Amém? Então, esposo. Ok. Vamos trazer, quando pensamos em falar sobre esse tema, nós decidimos trazer mais exemplos práticos, e muitos desses exemplos não no sentido de vanglória, né? Porque às vezes as pessoas também tendem a pegar isso e dizer que está a fazer. Não é nesse sentido. É no sentido que nós também estamos a nos esforçar para que estes princípios sejam aplicados por nós. É mais nesse sentido. Então, nós queremos dizer que nós somos diferentes, apesar que somos diferentes, não há uma competição. E muitas vezes, muitos casais não têm parceria porque há competição. Tá, né? Se o meu objetivo é fazer aquilo que Jesus fez, é morrer pela igreja, então... por que eu vou esconder alguma coisa se eu tenho que favorecer ela? Então não tem lugar para competição, não tem. Tá, né? Se meu objetivo é sacrificar pela minha família, então não tem nada aqui eu esconder algum valor, a minha família não sabe, eu tenho um terreno extra, a minha família não tem necessidade. Então eu até prefiro, segundo essas instruções bíblicas, o meu pessoal está bem, estou mais feliz, mesmo se eu não tenho nada, estou no meu canto, mas eu sei que fiz
o meu papel. Há mais satisfação quando nós fizemos isso. Então, não há competição, somos diferentes, cada um com seu papel, mas somos parceiros. E mesmo na nossa empresa funciona assim. Muitas vezes ele não entende de número. Eu sou uma daquelas pessoas que, quando cai dinheiro, eu quero sempre reinvestir, quero sempre abrir novas frentes. Tá, né? E eu sempre falo à minha esposa lá, confia só em mim, confia só. Tá, né? E ela mesmo diz, tá assim, confia só, eu sei o que está a fazer. Nem sempre acerto, né? Nós estamos a fazer um investimento muito grande, todo o dinheiro quase que nós utilizamos, nós ganhamos não muito, mas um valor considerável. Eu não usei nada, né? Não comprei carro novo, não fiz nada, mas reinvesti tudo na frente, tudo. E às vezes fico sem dinheiro, mas eu sempre falo, olha, confia em mim, as coisas vão dar certo. Então, ela mesmo sem entender, tá, né? Tá Mas bom. nós reinvestimos tudo. E eu só estou a pedir, confia em mim, tá, né? Que esse projeto um dia vai dar certo. O dinheiro que vamos ganhar no mês vai compensar 5 anos de trabalho. Então, ela não entende, às vezes não está claro aquilo que eu estou a pensar, mas ela confia que esse entende de número, tá, né? Então, a parceria também nesse sentido, Trabalho né? em equipe, nesse Trabalho, caso. equipe. Ele entende do número, ele pede orientação ao senhor, para não entender, marido, tens o meu aval, podes avançar. Então, não deu resultado ainda, mas só o facto de ter o apoio dele faz toda a diferença. Irmã Jandira, mesmo às cegas confias. Por quê? Porque mesmo às cegas, mesmo não percebendo o projeto, por que confia mesmo às cegas? O que é que se passa? Por que dessa confiança? E até às vezes a leitura que se faz é confiança excessiva ao esposo. Qual é o segredo? Por que confia tanto no esposo, mesmo não percebendo daquilo que é a visão? Ontem nós estivemos assim a refletir. Às vezes, quando há uma certa conversa, a nossa tendência como humanos é puxar pelo lado da razão, que é o nosso lado. E quando eu prefiro confiar, significa que eu também estou limitada quanto ao assunto, respeito a opinião dele, entendo que ele percebe mais do que eu, então eu dou o braço, dou o aval para ele poder avançar. E não só confio porque eu conheço com quem eu estabeleci uma parceria. Não só parceria em termos profissionais para ganhos monetários, mas eu conheço com quem eu estabeleci parceria. Primeiro, alguém temente a Deus. Eu sei que eu lhe tenho como referência que antes de tomar alguma decisão ou trazer algum plano que esteja em papel e quer executar, eu sei que ele consultou o Senhor. Então, eu confio porque sei que é do Senhor. E sempre ele me diz, amor, eu não te traio, não só porque eu te amo, mas porque eu temo ao Senhor. Então, é necessário nós conhecermos com quem nós estabelecemos parceria. Confio nesse por causa do Senhor, está firmado. Palmas, Deus, por favor. Salva de palmas para o Senhor. Vamos ver que podemos avançar. Okay. Então, como homem e mulher podem ser parceiros no plano de Deus? Este é o grande desafio. O primeiro desafio é caminhar juntos espiritualmente, né? E nós, desde que nós nos juntamos, graças a Deus, nós sempre nos juntamos para orar junto, incentivamos uns aos outros a leitura, tá, né? Se eu não acordar para orar, eu ficar uma semana para orar, eu tenho que esperar que a minha esposa vá me questionar, tá, né? Vai fazer já a pergunta. Às vezes você não orar porque quer, tem que orar para não me fazer pergunta. Então, graças a Deus, conforme eu disse no princípio, o facto de eu escolher uma parceira que realmente quer glorificar a Deus faz toda a diferença. Isso tem trazido, tem se repercutido até. Nós estamos 13 anos, tá, né? Tem momentos difíceis, claro, mas Deus tem sido o centro. Isso faz toda a diferença. Então, nós temos caminhado juntos, né, espiritualmente, orar junto, ler a Bíblia junto, incentivar uns aos outros. Quando eu não posso chegar em casa, é o dia do culto familiar, a minha esposa, ele tem auxiliado. E também aqui no Caminhar Junto, precisamos saber que além de toda a conquista que podemos ter ao longo da nossa união, Cristo tem que ser o centro.
Amém? E quando Cristo tem que ser quando Cristo é o centro, nós estabelecemos algumas coisas que nos ajudam a caminhar juntos. No nosso relacionamento, por exemplo, nós temos coisas que são inegociáveis com relação a Cristo ser o centro. Por exemplo, naquilo que é a separação dos dízimos, tenho esse conceito e meu esposo tem, porque sabemos que temos caminhado junto, então são coisas inegociáveis. Com relação a cultuar, quer em casa, podemos ter um culto semanal, mas o cultuar junto com a congregação é algo inegociável. E atualmente nós temos visto famílias que às vezes vê alguém visitar, já não vê no culto. Viajou, já não cultua. Então, são coisas que nós estabelecemos para nós e a princípio eu ficava assim a reclamar. Por isso é que tem que ter mesmo parceria. Houve uma vez que eu cheguei de uma viagem internacional, cheguei às 5 horas. Lá o esposo foi me pegar no aeroporto, cheguei em casa por volta das 7, 8 horas, horário de ir para o culto. E o esposo me disse, amor, todos já estão preparados, só falta você tomar banho e vamos à igreja. Antes eu relutava um pouquinho, falava, amor, estou chegando de viagem agora. Não, amor, você dormiu a noite toda no voo, podes ir para o culto. Então, existem coisas que para nós mantermos Cristo no centro dos nossos lares, existem coisas que têm que ser inegociáveis. Porque nós damos toda a semana para o secular, trabalhamos, às vezes domingo é o momento que eu quero lavar roupa e dizer que não vou à igreja. Então, tendo Cristo, a primeira coisa para uma parceria de sucesso é Cristo no centro. Quando vamos viajar, a primeira preocupação do meu esposo é sempre procurar um hotel que esteja próximo da igreja. Quem convive conosco, pessoas que nós pedimos auxílio, a primeira preocupação tem que ser essa, porque Cristo tem que ser o centro. Amém? Okay. Vou avançar 2 pontos. Depois, outra é apoiar-se nas decisões. E a minha esposa tem um sonho devido à formação dela, ela vai sempre ao Brasil, devido à facilidade. E às vezes eu tenho que fazer um sacrifício. Tá, né? Faço mesmo sacrifício, apoio a decisão dela, ela fez vários cursos, mas às vezes tenho que juntar mesmo dinheiro para conseguir bilhete, e o bilhete do Brasil não é, não é fácil, conseguir o bilhete, conseguir o hotel. Tá, então, a decisão dela, o que ela sonha, os sonhos dela também são meus sonhos. E às vezes sacrifico as finanças de casa, outros projetos, temos que parar, mas às vezes priorizamos mesmo o sonho da esposa. É o sonho dela, quer fazer especialidade, ainda não está fazendo, mas já fez vários cursos em direção àquilo que ela deseja, mas ainda assim eu estou ali para apoiar nas decisões. Então, porque nós sabemos que somos parceiros, que ninguém é melhor do que ninguém, o objetivo é o mesmo, então eu apoio sempre a minha esposa até na sua formação. Então, eu vou adiantar antes de passar. Trabalho como equipa. Então, nós temos dividido responsabilidade. Na empresa, eu cuido do dinheiro. Irmão Guto, antes mesmo de falar do trabalho de equipa, nós estamos a chegar já na fase derradeira do nosso tema. É um tema muito prático. Eu queria abrir aqui 2 participações, 2 intervenções. O casal falou de questões muito práticas, mas muito práticas, e na realidade, pronto, fiquei com uma curiosidade, não é como é que o casal tem gerido as questões, os momentos difíceis, não é, do lar, como é que o casal tem gerido os momentos difíceis do lar. Parece tudo linear, parece tudo bonitinho. A irmã Isabel falou um bocadinho, faltou enfatizar, ou deixa essa questão para o casal, mas queríamos abrir 2 participações, 2 intervenções, se há inquietação, se há alguma contribuição para a plateia. Tem aí a irmã Domingas. Irmão Zamba, muito bem. Então vamos à primeira questão da irmã Domingas. Irmã, não, irmã, tem um outro nome que eu gosto. A irmã Joana, pronto. Desculpa, okay. Irmã Joana. Boa tarde, igreja. Sou a irmã Joana, membro daqui da Segunda Igreja do Cristo Rei. Eu, na verdade, tenho 2 questões. Eu começaria perguntando ao casal, né, se o desejo de ser empreendedor ou de ter projeto foi de um ou ambos já
uniram-se. Um exemplo, a irmã Jandira já tinha esse sonho e o irmão Guto também já tinha esse sonho. Se assim foi, como é que foi, se assim foi de forma individual, como é que foi para o outro acreditar, né, no processo do sonho do outro, vou assim dizer. Porque o que acontece? Muitas das vezes nós nos unimos, mas sabemos que temos perspectivas diferentes. E um deve apoiar o outro, mesmo não vendo inicialmente caminhos, mesmo não vendo resultados. Então, como é que foi esse processo de forma prática? E o irmão Guto estava a falar sobre a competição, né? Estava a dizer que não se olham como adversário, ok, mas durante o processo, já alguma vez sentiram que estavam a competir um com o outro? E se assim foi, como é que ultrapassaram essa situação? Irmão Domingos, 1 minuto para a sua intervenção. Domingos Zamba é meu nome. Quero agradecer a este momento que me dão para fazer uma questão ao casal, diretamente para o missionário. Mas eu acredito que não é assim bem questão, mas talvez é quando o missionário dizia como, né? Como estabelecer como ser parceiro. Então, aqui nos dá a entender que parece que é um método, é um caminho, né? Então, mas eu gostaria, sendo um assunto muito pertinente, eu gostaria que o irmão, o missionário, fosse um pouco mais profundo, né, neste assunto. No como estabelecer parceria. Ser um pouco mais profundo nesta parceria. Que eu acho que é um ponto muito importante. Irmão Guto, vamos começar com essa última, ou qual seja a preferência. Temos 3 questões, a preferência do casal. A última. Por exemplo, você é cristão, você acha que tem que ser íntegro nos negócios, justo, vai se associar, vou trazer esse exemplo para depois chegar na esposa, vai se associar com alguém que tudo vai, por exemplo. Então não vais ter como ter boa parceria de negócio com esse parceiro, com esse sócio. Porque você quer, por exemplo, quer pagar bem, ou por exemplo, quer pagar as suas obrigações como imposto, segurança social, está dizendo, não vamos pagar isso. Por exemplo, outros negócios, ele passa por trás da empresa, então não vai haver o quê? Não vai haver boa parceria. Você tenta ser justo, ele tenta ser injusto, tirar proveito, então não há o quê? Não tem o mesmo princípio. Então, no lado da esposa, para sermos parceiros, o denominador comum é mesmo, tanto a minha esposa como eu, queremos glorificar a Deus em tudo. Nós lutamos contra aquele conceito, agora estou no trabalho, agora estou na igreja, para nós lutamos sempre para que a vida é única, seja no trabalho, seja na empresa, seja na família, é único, lá temos que glorificar a Deus. Então, quando nós temos os mesmos princípios, ela pensa da mesma maneira, eu penso da mesma maneira, então aqui uma parceria, vou falar perfeito, não no sentido de que não tem problema, mas perfeito porque esta é a vontade do Senhor, que nós possamos lhe glorificar. Perfeito porque estamos a lutar para funcionar como Deus quer. Então, não sei se ajudei a esposa. Eu posso acrescentar aqui na questão do irmão Domingos, como estabelecer parceria. Nós começamos por falar de alguns pontos, só que o irmão Manuel acabou por nos cortar, mas nós separamos 7 pontos. Primeiro, caminhar juntos, que é aquela de ter Deus no centro. Segundo, apoiar-se nas decisões. Esse é o segundo ponto para as parcerias. Não pode que o parceiro quer uma coisa. A princípio até pode haver que um tem uma ideia diferente, mas no final tem que haver uma resolução. Então, apoiar-se nas decisões. Terceiro, servir um ao outro. O senso de servir, não só de ser servido. Então, cada um se doar. E muitas das vezes o nosso ego, o orgulho, precisa baixar quando há parcerias. Nem sempre eu estou certa. Às vezes ele é que está certo, então tem que ter aquele senso de servir um ao outro. Terceiro, trabalho em equipe.
não só a nível profissional, mas a nível do lar, eu acho que isso vamos falar um pouquinho mais depois. Construir e cuidar da família, compensar as fraquezas um do outro e enfrentar os problemas juntos. Esses são os pontos que nós separamos de como ser parceiros para cumprirmos o propósito de Deus. Amém? Mas a base é mesmo Cristo, está debaixo do mesmo jugo. Não vamos voltar mais no assunto que já falamos, porque é um assunto que já tem enrolado muito, mas o centro ou a base é nós estamos debaixo do mesmo jugo. Porque quando estamos debaixo do mesmo jugo, nós iremos caminhar na mesma direção. Um pode estar um pouquinho distraído, mas o outro vai alertar. Então, essa é a base para parcerias perfeitas. Amém? Então, mas podem aguentar. Não sei, temos a questão da irmã Joana para o irmão Guto. Nós temos aí três elementos que vai ser desenvolvido mais abaixo, após a vossa intervenção. Irmão Guto, a questão Se da já irmã houve Nelson. alguma competição entre nós, claro que isso. No princípio, mais no princípio, nós estávamos juntos, começamos a empreender junto e a minha esposa chegava às vezes a dizer: eu também sou dona da empresa. Eu também. Tá, então, ela às vezes pensava tipo que eu sou o homem, às vezes estava mais em frente, às vezes tomava todas as decisões, mas ela também às vezes me falava na cara para me chamar a terra que também somos parceiros, atenção. Tá, eu também sou dona da empresa, né? E ela muitas vezes fez a questão de me dizer isso, porque às vezes não de forma propositada, né? Mas às vezes estava distraído na tentação de resolver tudo, então estava a passar dos meus limites, estava a tentar resolver também o papel dela. Ela trata das questões técnicas, material, as médicas, as assistentes, tudo isso quem trata é a esposa. Então eu trato mais questões administrativas, marketing, pagar renda, essas coisas todas. Então, às vezes já houve sim choque, né? Ela tá se metendo num assunto também que está aumentando os gastos, não sei o que, para alto aí. Então já muitas vezes houve choques. Então ela quer às vezes comprar muita, me manda fatura bem caro, não sei quantos R$ 1.000. Não, vamos ter que... Há choque sim, mas às vezes temos mesmo que parar, temos que dizer... Agora tem uma fatura que eu não paguei de R$ 600, né? 3.000 reais. Eu falei, vai ter que esperar mesmo. Então, há sim competição, mas Deus, olhando para Deus, e nós servimos também, respondendo essa questão, como ultrapassamos os nossos choques. Eu sou missionário, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, isso ajuda muito a resolver os problemas. Porque eu sei que eu não posso ir na oração, eu tenho que falar com Deus. Com que cara eu vou lá falar com Deus se eu não estou bem com a esposa? Então, amado, o que me ajuda a manter paz constante no meu lar, essa comunhão, eu vou falar comunhão individual que eu tenho com Deus, essa minha relação individual com Deus me faz resolver os problemas. Para onde? Eu sei que eu vou pregar, eu sei que vou orar, eu sei que ter que ir no campo missionário, tenho um problema com a esposa, então eu às vezes sou obrigado, né? Vou usar esse termo, né? Tenho que resolver os problemas com a esposa. Então, esse tem sido, no meu lado, tem sido o motor, né? Para que os nossos problemas sejam resolvidos rapidamente. Eu sei que amanhã vou orar, então tem que falar já com a esposa, tem que resolver já, tem que pedir perdão. Se ela não perdoar, pelo menos eu já falei com ela. E as mulheres demoram um tempinho para processar, né? Nós já pedimos perdão, já estou bem com Deus, já falei. Então, ela está a processar, mas eu já me desculpei. Nesse caso, já falei sobre o assunto e posso continuar com o meu ministério. Então, esta tem sido a maneira mais fácil de ultrapassar com os nossos problemas. Questão do sonho. A irmã Joana também perguntou. Vou só falar do nosso lado como mulheres, né? De como ultrapassar os problemas. Realmente nós demoramos mais e às vezes os homens têm aquela tendência que são sempre os primeiros a ter a iniciativa da reconciliação. Mas o que tem me ajudado ao longo dos anos, não foi sempre assim, é na questão de que nós, como servas, filhas de Deus, precisamos ter um coração ensinável. Amém? A princípio, nós casamos, tivemos as lutas, precisamos colocar em mente que nós não podemos estar sempre nos mesmos problemas.
Se fizermos uma retrospectiva, nós conseguiremos notar que no princípio do relacionamento havia problemas assim, banais, que hoje já não constituem grandes problemas. Então, eu acho que é crescimento. Não só cobramos do outro crescimento, mas nós, mulheres, buscamos crescimento. Através de troca de experiência com outras mulheres. No meu caso, o que muito tem me ajudado é isso. Eu convivo muito com pessoas que são adultas, mais adultas que eu. Isso me ajuda. Procuro sempre ler livros de pessoas que já passaram por, que têm experiência conjugal há muitos anos. E isso foi desde o princípio. Eu lembro que eu encontrei livros que eu li quando ainda éramos namorados. Eu lembro que um dos primeiros livros sobre mulher, sobre o posicionamento da mulher no lar, na sociedade, foi a madrinha que eu tive aqui, a irmã Selma. Então, já desde há muito tempo, eu procuro sempre estar atualizada. Isso ajuda muito, ter um coração ensinável, para que os erros do princípio não sejam... Antes ficávamos uma semana, às vezes você não quer falar com outro, mas hoje, pelo crescimento e maturidade, sabemos que o Espírito Santo nos ajuda a ceder e perdoar e ultrapassar. Creio que na resolução dos problemas isso tem sido a ajuda. Ok. Se o desejo de empreender foi individual ou coletivo? Eu sempre estudei número, desde o médio, fiz o médio de contabilidade, fiz superior de contabilidade, e ainda assim o ensino mestrado também fiz número. Então, a minha vida é sempre número, penso sempre em número, sempre dinheiro, sempre estudei dinheiro. E a minha esposa, quando fez a odontologia, os materiais são muito caros. Era muito caro, antes era mais caro ainda, né? Então ela comprava os materiais caros, eu fiquei a pesquisar, esse material se compra onde? Vocês vendem quanto isso? Estou a pesquisar, esse você vende em quanto? Vendem X. Então vou começar a comprar. Eu trabalho aqui na banca e já consigo uma divisa ou um cartão de crédito, vou comprar. Então foi assim, na necessidade dela de conseguir os materiais, depois os colegas todos a procurar, também eu vi uma oportunidade de negócio. Então, vamos conseguir vender, se eu comprar, vamos vender. Então fomos comprando, nós começamos mesmo a vender o material de estomatologia, fomos comprando através mesmo da formação. E foi assim que nós fomos evoluindo. Fomos vendendo caneta, força, eu até já sei, né? O estagiário de estomatologia não me aguenta. Fomos comprando essas coisas, começamos a evoluir, compramos cadeiras de estomatologia, vendemos cadeira, não tínhamos consultor. Compramos uma cadeira e estávamos para abrir o consultório, mas depois, estamos fracos ainda nem o momento, vendemos a cadeira. Então foi assim, depois voltamos a comprar, abrimos o consultório, já não vendemos tanto material, vendemos cadeira, temos cadeira, quem quiser cadeira, temos. Tá, né? Então foi assim que começou. Acho que é uma união daquilo que é o propósito de cada um. No nosso caso foi união. Foi a formação dele com a minha e conseguimos empreender. Sim, pastor, faz favor. Obrigado pelo lugar dispensado. A minha pergunta está relacionada com a pergunta que a irmã Joana fez, mas ela vem antecipada de algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, vocês fazem parte dessa comunidade de fé, segundo a Igreja Batista do Morro Bento, e pelo menos aqueles irmãos que já são mais velhos conhecem o crescimento espiritual tanto da irmã Jandira como do irmão Guto aqui na igreja. Essa é a vossa igreja. Vocês são uma bênção para a nossa comunidade e nós conseguimos sentir que vocês amam essa igreja. Na questão empreendedorismo, vocês também estão a caminhar bem e louvamos a Deus por isso. A pergunta é, como vocês podem ajudar, tendo em conta a experiência toda que vocês têm, como vocês podem ajudar casais da nossa igreja a entrarem também no mundo dos negócios e terem algum sucesso? Porque costuma-se dizer que sucesso não é apenas quando nós temos sucesso, é quando nós impactamos os outros também a terem sucesso. Sabe, vocês têm um pensamento, que vocês conhecem a vida financeira da nossa comunidade, né? Vocês têm um pensamento de ajudar casais dentro da igreja a conseguirem também trilhar o caminho do empreendedorismo? Essa é a minha questão. Muito obrigado. Obrigado, pastor.
O casal toma boa nota. Nós vamos desenvolver os 3 últimos elementos da parceria. Ok. O irmão Guto vai então responder. Depois vamos ao desenvolvimento, irmã Jandir. Ok. Uma irmã me abordou, tinha uns valores, tinha 1 milhão. Irmão, me dá uma ideia, vou fazer negócio. Tudo bem. E uma das coisas que nós aprendemos é que o dinheiro está associado ao risco. Infelizmente, as pessoas... Nós vamos já direito já no assunto. Tá, né? Nós falamos hoje sobre os princípios bíblicos do dinheiro. O dinheiro está no risco. Se você não arriscar, você não ganha. Não tenho. Então, nós falamos já, você pode... Vamos dar várias sugestões, né? Vamos dar várias sugestões. Se a pessoa não está disposto, tá, né, a perder, ele vai recuar. Já aconselhei muita gente, mas se ele não está disposto a perder, vai recuar. A primeira vez, nós estamos aqui a empreender, estamos aí constantemente, mas há perdas, irmão, nem imaginam. Tá, né? Nós estamos a apostar no centro médico, irmão, tá negativo 2 milhões de kwanza todos os meses, já estamos quase 1 ano. E talvez você olhe para mim, esse irmão tá, ainda não estamos a ter resultado, mas temos fé que o projeto vai avançar. Então, nós temos aí 4 unidades, estamos a reestruturar, estamos a investir em máquinas, mas prejuízo, irmão. Tá, né? Prejuízo. 2 milhões a 3 milhões negativo para pagar. Aquela cabeça, quando chega dia 30, 15, cabeça aquece. Então, mas nós temos o quê? Nós sabemos que se a gente não arriscar, tá, né? Nós não vamos conseguir, em frente, não vamos conseguir ter essa independência financeira. Então, nós arriscamos. Então, eu sempre o conselho que eu dou, nós estamos sempre abertos, mas eu sempre digo para a pessoa, você tem que estar disposto a perder. Tá, né? Tem uma frase que diz, o vencedor é o perdedor que não se contentou a perder. Tá, né? É o vencedor. Ele não se contenta com quando todas as vezes que ele caiu, ele acha que tem que levantar. Esses somos nós, esses são os empreendedores. Tá, né? Que ele acha, que ele tem certeza que Deus qualquer dia vai abençoar o nosso projeto. Então, mesmo negativo, nós temos andado. Então, nós estamos disponíveis para ajudar a qualquer irmão, né, com conselhos, com visão, mas tem que saber já que quando empreender, vai perder. E quando o irmão perde, já não quer mais tentar. Então, aí ele se torna mesmo perdedor. Mas se ele quer ser vitorioso nos negócios, tem que perder, levantar, perder mais, levantar, perder mais, até encontrar um negócio certo. Eu também encontrei um negócio certo, nem sempre fiz esse negócio. Já vendi roupa, já tive IACE, já tive DJ, os irmãos presenciando, DJ foi um fracasso, né? Tá, né? Já tive o aparelho, está aqui os irmãos, são testemunhos. Então, já tentei muitas coisas, mas nunca me contentei em ser um perdedor. Então, isso faz toda a diferença para um empreendedor. Então, quem quer empreender tem que saber já muito cedo que ele vai fracassar muitas vezes e ele só será vitorioso se ele não se contentar com os fracassos. Então, estamos disponíveis para aconselhar e quando pedires um conselho, você tem que dizer, irmão, que estou disposto a perder um dinheiro, o que é que vamos fazer? Então, aí tudo bem, já começaste a falar a nossa linguagem. Eu gostaria só de acrescentar, na questão do pastor, o pastor perguntou se já pensamos algumas vezes em mentorear, ajudar alguns casais aqui. Eu, em particular, nunca pensei assim nos casais especificamente, mas eu tenho pessoas que são ligadas a mim e há tempos eu tive a atender um paciente, a minha assistente é a Rita, nossa irmã, secretária daqui, e há tempos ela disse, doutora, ela me chama doutora missionária, dá só uma oportunidade na minha colega, mais alguém, tudo mais. Eu disse, pá, eu gosto de passar conhecimento e vejo que esse é um dos meus talentos, né? Poder passar conhecimento, legado, não cobro, outros profissionais fazem. Então, não pensaria em casais, mas pessoas individuais naquilo que é a minha profissão. Eu tenho acompanhado, vejo os jovens aqui, que muitos estão a seguir aquilo que é a minha profissão. Então, estou disponível em poder mentorear essas pessoas. E o advogado que eu atendia, eu disse, não quero mais, porque hoje o mercado, os outros cobram e eu não cobro. E a Rita me disse, doutora, mas é mesmo contigo que eu gosto, é mesmo contigo que as pessoas gostam. E o advogado no final me chamou, eu assim a prescrever, ele disse, doutora,
Não para. Você está a ver que a tua assistente diz que as pessoas querem aprender contigo. Então, o Espírito Santo me levou a entender que nem sempre é naquilo que a sociedade muito quer, que é no monetário, que é só passar conhecimento. Até a Rita me disse, por que a doutora não começa também a dar formações e tudo mais? Eu disse, não, eu gosto de ensinar mesmo aqui dentro do consultório. Então, quem puder, naquilo que é a minha área de formação, eu também estou disponível, até porque outras pessoas que não são da mesma denominação conosco têm bebido do pouco que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Pessoas hoje que já têm também seus consultórios, temos sim, somos abertos para passar todo o conhecimento possível. Obrigada. Deus é bom? Todos os dias. Vamos então ao desenvolvimento das 3 últimas, se podemos assim dizer, 3 últimas parcerias. 3. Uhum. Servir um ao outro. Então, somos parceiros e nós pensamos sempre em parceria, né? E nós tentamos demonstrar o amor na prática. Estamos cansados em ouvir declarações, infelizmente, aquelas dos Instagram, depois na vida real não há realmente amor. Então, nós temos... eu luto tanto para que a minha esposa tenha sucesso na sua profissão. E uma das minhas orações é que ela seja a dentista dos ministros. Eu sempre oro assim, né? E eu sou ousado, sou ousado mesmo nos meus desejos. Ok. Sou ousado nos meus planos, na minha oração com Deus. Eu sei que se Deus certificar que eu não vou se desviar, Ele vai me abençoar. Então, eu sempre estou aqui para servir a minha esposa. Eu luto, não sou disso, não. Eu não oro sempre, né? Como é que eu posso dizer? Não oro apenas, mas eu também faço isso. Tá, já lutei, ele já atendeu pessoas importantes. Eu lutei, eu falei, vou oferecer de graça, mas vai se lá atender. Então, faço o mesmo possível, mando mensagem no CEO dos bancos, não sei o quê. Uns nem respondem, mas alguns dão, uns tentam, vamos testar, né? A última vez conseguimos, né? Minha esposa foi lá atender, depois recebi uma mensagem do tal, tu tens uma boa equipe. Então, pronto. Às vezes, não falo só que eu te amo, não falo só que eu vou te apoiar, mas eu dou mesmo, faço sacrifício alto, como vocês podem ver, pessoas importantes, não que outras pessoas não são, né? Porque o acesso a eles é mais difícil. Então, nós temos servido uns aos outros e temos nos ajudado, né? Nas nossas tarefas. E naquilo que é o servir também, que eu noto no nosso relacionamento, é que muitas das vezes eu não preciso, por aquilo que é a minha expressão, o meu estado geral, meu esposo consegue perceber logo que ele precisa fazer algo extra. Às vezes chegamos cansados, às vezes eu estou esgotada por causa da rotina com as crianças, sou eu e ele, mas ele me ajuda bastante. E às vezes as minhas colegas dizem, mas Isabel, você não vê outra pessoa, só você e o teu esposo. E eu fico assim grata a Deus, porque nos mínimos detalhes que outros homens já não fazem, meu esposo não sai de casa sem me ajudar a preparar as crianças. E há coisas às vezes que as crianças estão acostumadas com ele. A Nai às vezes não quer colocar o uniforme com um vinco, o pai está disposto para engomar. O tênis da Jezarela está sujo, o pai está ali 7 horas, mas sabe que ele tem que ir para as suas obrigações laborais, mas está ali para escovar o tênis. Então, o amor na prática eu consigo ver, né, no meu lar. Muitas das vezes pode não ser em palavras, mas em ações. E isso é importante. Às vezes os homens precisam prestar atenção nos mínimos detalhes. Tudo bem que tem obrigações da mulher, mas você perceber, não, esposa, hoje estás cansada, vou pedir comida. Minha esposa às vezes exagera, amor. Não, hoje domingo estamos a sair da congregação. Estamos a sair da congregação, vou pedir comida, sem eu precisar forçar. Então, essas são as formas que eu vejo que ele demonstra o amor na prática. E ele quer sempre o melhor para nós, o melhor para a família, o melhor para a esposa. E isso é realmente o homem que entendeu o papel. Tivemos contato com alguém que não paga a propina dos filhos, mas você vê, a escola está sempre a reclamar, mas ele disse, não, meu dinheiro ainda tenho que comprar todos os tênis que eu não tive, todos os relógios que eu não tive. Não, eu não tive isso, eu tenho que me mimar, mas prefere pagar
não pagar propina. Então, eu vejo isso que o meu esposo se doa naquilo que é o amor prático. Ok. E alguém pode estar a dizer, não, Deus vos abençoe. Nem sempre foi assim, tá, né? Nós, quando nos unimos, nós estávamos numa casa no Benfica e pagávamos 15 mil kwanzas, né? Eu trabalhava no UCO e não ganhava tanto assim. E sempre fomos fiéis a Deus, né? Eu agradeço essa igreja porque eu realmente me submeti a Cristo aqui e essa igreja tem sido a base da minha bênção, né? Então, por isso eu estou aqui, né? Então, nem sempre foi assim, nem sempre conseguimos viajar. Nós ficamos, quando casamos, não conseguimos viajar até, né? Nem lua de Ficou, mel acho que sim, não tivemos. tivemos, nem sempre foi assim, mas nós sempre uma das coisas que nós aprendemos é saber onde nós estamos, tá, né? Nunca passamos de etapa quando a gente não estiver pronto. Então nós ficamos numa casa quase 5 anos que nós pagávamos 15 mil kwanzas, tá, né? Porque nós achamos que não tínhamos que nos apertar, não tínhamos que fazer, mas nós tínhamos plano, tínhamos sonho. Então depois eu consegui entrar no BAE, mas ainda assim, mesmo com o salário que já dava jeito, nós não falamos, não, agora vamos aí no Quilamba, não. Passou um ano, nos organizamos, e quando foi o momento de Deus, então, as coisas aconteceram. Então, trabalhar em equipa, nós sempre trabalhamos, eu não faço tudo, tem coisas que eu não tenho que me preocupar, né? E, amor, tá, eu tenho dinheiro para alimentação, tenho dinheiro para quê? A minha esposa trata, eu não tenho que me preocupar com aquilo. Então, isso diminui energia, né? Então a minha esposa faz o que tem que fazer, eu faço o que eu tenho que fazer, sem necessidade de cobrar uns aos outros. Claro que às vezes nos cobramos, mas nós dividimos os trabalhos. Construir e cuidar da família, né? Nós nos juntamos sempre, tanto a minha esposa como eu, sempre pensamos em ter filhos. Tá, né? A princípio era apenas 4, depois o número, depois o número passou, mas pronto. Se Deus deu bom, né? Amém. Deu um gêmeo, né? Deu um extra. Tá, então, sempre pensamos na mesma linhagem, isso também fez diferença como parceiro, ela queria ter filho, eu também queria ter filho, e apesar do número ter um bônus, mas nós temos nos esforçado para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. E uma das coisas que nós fizemos também é sempre procurar dar o melhor para os nossos filhos, principalmente a educação, tá, né? E amar a leitura como casal fez toda a diferença. Nós não temos um mentor, às vezes gostaria de ter um mentor, mas quando não temos um mentor para nos ensinar, temos o apoio dos livros. Então, nós educamos nossos filhos, tentamos fazer o máximo que a gente puder enquanto estamos em vida, porque nós compreendemos que se a gente investir hoje, tá, né? Então nós teremos menos problemas no futuro. Então, como cuidar da família, essa tem sido a nossa prioridade. Nós lutamos para que os nossos filhos tenham a melhor educação no nosso nível. E o irmão Clifford tinha os filhos lá numa escola, e sempre foi nosso desejo. E quando ele nos falou propina, nós, o quê? Tá, né? Então, mas nós nos desafiamos, não tem sido fácil, mas porque a educação é prioridade no nosso lar, nós nos esforçamos e estamos a lutar sempre para que os nossos filhos tenham o melhor que nós podemos dar nesse momento. E aqui só vou dar um acréscimo na construção e no cuidado da família, mostrar também aos nossos filhos a verdadeira posição do pai e da mãe. Às vezes nós queremos passar aquela de que a mãe é melhor que o pai, e o filho às vezes já tem aquela ideia, não, isso eu só vou pedir no pai porque o pai sempre dá. É algo que funciona e temos exercido e procurando sempre fazer. Independentemente de eu autorizar algo para o Caleb, o pai tem que validar aquilo. Isso mostra que nós estamos num trabalho em equipe. Às vezes, na questão do dinheiro, o Caleb diz, não, a Jezarela diz, então vou pedir no papá, o papá vai dar. E eu digo sempre, o dinheiro do papá é o dinheiro da mamã. Porque às vezes nós criamos aquela que o pai é melhor, o pai cede mais e a mãe é a mazinha. Então é aquela de mostrarmos o verdadeiro papel de trabalharmos juntos, que a resposta do sim é tanto sim para a mãe como do pai. Pode até ser que eu não esteja de acordo, mas eu vou dar sempre o toque. Não, amor, vê bem isso, mas nunca em frente dos filhos. Eu noto que isso tem resultado. O filho saber o verdadeiro papel da mãe e do pai. Acho que estamos já quase no final, né? Compensar as fraquezas. Ok.
E às vezes a minha filha, ele já sabe que o papá vai, quando ela me liga, meu coração fica bem derretido. Papá, não sei o que. Eu falo, tem que ligar. Assim já foi pedindo a mamãe e já sabe que essa aí vai Moro, às vezes eu te pedi, já falei, não, então, olha, a mamãe já falou, não. Então ele sabe sempre que o papá, os rapazes vão sempre na mãe, porque sabe, o pai é duro, vai dando de frente. As meninas sabem que ali, tá, então temos trabalhado junto nesse sentido. Então, compensar as fraquezas um dos outros. Eu sou muito frio. Frio, não sei se eu posso falar frio. Não demonstro muito sentimento, afeto. Não é que não amo, não é isso. Até amo mais, parece, né? Mas não sei. Não, em tudo, com a família, com os irmãos. Eu, às vezes, tenho dificuldade de expressar. Eu amo os meus irmãos, ajudo, mas, às vezes, essa é uma das áreas negativas que eu tenho. Mas a minha esposa está sempre aí. Tens que ligar para dizer parabéns. Não, tens que mandar mensagem, tem que fazer qualquer coisa assim. Então, nas nossas fraquezas, aqui está a compensar as fraquezas um dos outros. Então, nós também temos fraqueza, nós também temos dificuldade. Então, nós temos nos apoiado uns aos outros nas nossas fraquezas. Penso que aqui nas fraquezas é isso. O esposo tem mais dificuldade em demonstrar o afeto, então eu busco sempre aquele equilíbrio. Então, nós mulheres precisamos estar atentas, precisamos ser sensíveis o suficiente para dizer não, o esposo aí não é assim, então nos equilibramos. Por quê? Porque quando a família, a família alargada, né, normalmente nota alguma indiferença ou algo que o esposo não faz, podem associar sempre a mulher. Então, nós mulheres precisamos ser sábias o suficiente para manter sempre aquele equilíbrio, alertar o esposo, não, amor, aqui você tem que fazer isso, demonstra afeto, liga para o pai, nos filhos, demonstra isso. Então, compensar sempre a fraqueza do outro. Viemos de famílias diferentes, mas nós precisamos estar ali para ser aquele equilíbrio. Eu só às vezes sou um pouquinho mais impulsiva, como ele diz com as crianças, digo sempre não, e ele é mais sensível, quer ceder, mas nós precisamos estar em equilíbrio. E por último, enfrentar os problemas sempre juntos. Mesmo que eu é quem errei ou o esposo errar, eu não posso dizer sempre, eu avisei. Algo que eu tenho pedido ao Senhor para me ensinar, ter sabedoria nesses momentos, porque torna o clima bem mais pesado. O esposo já errou e eu ainda vou dizer, eu te avisei. Creio que precisamos estar ali e apoiar, num momento com mais calma, dizemos, das próximas vezes, essa decisão precisa ser bem pensada, porque se nós irmos sempre como fazer o papel de juíza, o clima se torna bem mais pesado. Ok, enfrentar problemas juntos. Então, ah, dentro da nossa parceria lá na empresa, por falta de experiência, nós perdemos um contrato que aquilo poderia compensar. Nós já estávamos 3 anos ou 2 anos com o consultório, depois conseguimos entrar numa gestora, onde tinha 8 seguros. Depois, nós atropelamos. Eu e o meu afiliado, que estava a me orientar, todos, todos cometemos erro e perdemos um contrato. Nós ficamos com a ADV, acho que uns 4 ou 6 meses, parece. Já compensou todos os anos que nós trabalhamos em termos de produção e nós perdemos aquele contrato. Foi um momento difícil para nós, mas nós aguentamos firme, né? Nós perdemos, já não tínhamos, todo mundo agora tem seguro. Então, para ele ir na clínica, a maior parte dos clientes são assegurados. Então, perdemos o seguro e nós estávamos a pensar, pronto, acabou tudo. Então, mas nós nos apoiamos, né? Não nos julgamos e nós pedimos perdão a Deus. E Deus abriu portas maiores. Nós não estávamos nas províncias, porque perdemos aquele contrato, reconhecemos nosso erro. Tá, né? Então, Deus abriu portas. Nós agora estamos nas províncias, estamos em 3 províncias, tá, né? Porque nós reconhecemos, e a minha esposa me falou, agora tens que fazer diferente, agora tens que fazer diferente. Então, nós nos apoiamos, né? Ela não me acusou, você geriu mal, ouviu muito o afilhado, não me falou isso, tá, né? Meu afilhado, na verdade, queria me ajudar, tá, né? Mas, infelizmente, nós não dominávamos muito os processos, infelizmente perdemos. E também tivemos um assunto recente, perdemos muito dinheiro, que estamos pensando agora, essa vez quando nos pagar, vamos comprar um carrito. Ainda assim perdemos aquilo, até agora está no tribunal, mas também a minha esposa não me acusou, né? Eu que sou gestor, e na empresa, quando a empresa está aí mal, o culpado sempre é o diretor, né? É o gestor, mas ainda assim, mesmo nos meus erros, mesmo quando eu falho na estratégia, ainda assim, dá devida correção, mas ainda assim, está comigo junto, né? Me apoia e me dá força para continuar. Fomos traídos pelo sócio, né?
o sócio, que era o dono do espaço, passou por trás, fez tudo que nós tínhamos ali. Eu fui o último a saber. Tá, né? Então, ela não me falou, já te avisava, és teu amigo, não sei, mas não me falou isso, me apoiou, me chamou, disse senta. Oh, senta, qual é o problema? Então, me explicou o assunto que o meu sócio tinha feito isso. Pronto. Tá, né? Então, Deus sabe, mas graças a Deus nós temos nos apoiado até nos momentos difíceis. Obrigado, né? Terminou. Louvado seja o Senhor. Palmas para Deus, então. Tá bem, irmã Sandra. Tá bem. Vai intervir. Eu estou agora aí, o Regi passou a palavra. São 3 intervenções. Temos já duas inscrições. O irmão Oscar, ou seja, a irmã Sandra e o irmão Oscar. Queremos saber então a terceira intervenção. Vai fechar este momento, a hora já é avançada. Então, temos 3 intervenções, uma da irmã Sandra e o irmão Oscar. A terceira, então, pronto. A terceira vai ficar para o moderador. Muito bem. Irmã Sandra. Ok, obrigada, irmão Manuel. Primeiro, agradecer e felicitar o casal. Eu não tenho questão nenhuma, mas apenas felicitar. Se o irmão Oscar falou sobre família modelo, eu sou alguém que admira muito a Jandira e o Guto. Não por serem família, mas eu os digo muito que os admiro e acho que eu falo muito. Ao Guto, eu te amo muito. Por causa da capacidade dele de ser e a pessoa que ele é. E a Jandira, por ser uma pessoa muito humana. Ainda ontem eu comentava com alguém que a Jandira faz o trabalho com muito amor. Ela extrai o dente, mas tem sempre uma palavra de incentivo, de amor, e você sente as coisas como ela faz. E também porque temem a Deus. E eu estava em Lisboa e a Jandira ligava: mãe Sandra, nós vamos viajar, procura um hotel e uma igreja próxima. E eu disse: a Jandira eles vão viajar de noite. Nós chegamos de noite cansados. E eu tive que ir para uma localidade. Eu disse: olha, a Igreja Batista onde eu cultuo mudou-se, mas eu vou ver um hotel próximo de lá para ver se vocês conseguem ir. E é para testemunhar essa lealdade a Deus, né? Não importa o lugar onde nós estivemos, primeiro Deus. Vamos viajar, mas eu já sei que amanhã domingo eu vou cultuar. E eu felicito a vocês e oro a Deus para que Deus continue a os abençoar. Sempre que eu tenho oportunidade, Augusto, eu digo: te amo muito, eu te admiro, por causa dessa capacidade e a forma como eles tratam as questões. E Deus vos abençoe grandemente. Eu queria dirigir as palavras para o pastor, mas a ausência também não impede, porque a pastora está aqui. E eu digo assim, não é? Parabéns. Parabéns, tanto à vossa liderança, à vossa igreja, por este casal. Tanto este lado. Do outro lado também, eu estava muito na expectativa que depois dessa apresentação haveria muita pergunta de jovens. Estava na expectativa que haveria muita pergunta de jovens, mas quer dizer, eu saí com essa expectativa assim, ok? Do outro lado, eu digo assim, não é? Deus vos abençoe ricamente. Deus abençoe ricamente porque vocês estão fora da curva. Tanto o vosso testemunho, a vossa experiência é fora da curva. No nosso trabalho nós temos apelado muito que uma das formas do crescimento financeiro das famílias é a orientação para profissionais liberais. E vocês estão aí como profissionais liberais e com uma junção bem boa mesmo. Quer dizer, que eu digo, são casos raros. Então, o nosso papel é nós orarmos cada dia para vocês serem cada vez mais abençoados. Quando nós somos abençoados, claro que o inimigo também procura as suas armadilhas. Vocês sejam abençoados ricamente, os vossos filhos sejam abençoados também, e que o vosso modelo possa ser reproduzido na vida de outros jovens, tanto aqui como em outras igrejas. Então, Deus os abençoe ricamente e parabéns, pastor. Deus seja louvado, amém? Eu vou abrir uma exceção para a irmã Marcelina para colocar a sua questão. Meio minuto. Obrigada, irmão Manuel, por essa abertura.
E neste momento eu não quero falar como mãe, mas falo como irmã. E dizer assim, quando eles falavam da casa onde eles viviam, muito pequena e sem condições, ainda assim eu lembro que o marido dela mandou-lhe procurar um outro anexo. E sabe o que ela fez? Foi à minha casa, pegou-me e disse: Mamã, vamos rodar Benfica. Mas o meu marido ainda não tem condições de me dar uma casa melhor. Estou bem aqui. E nós rodamos toda a tarde. Eu disse: o que é que você vai dizer? Que não consegui. Mas nós não batemos nenhuma porta para procurar casa. Ela disse: eu vou ficar aqui até que tenhamos condições. Mal, não era uma coisa grande, muito pequena, não podiam receber mais que 10 pessoas, que não cabiam. Mas nós saímos naquele dia e eu cheguei em casa e orei. Eu ajoelhei e disse: Senhor, obrigada, porque na verdade hoje o Senhor me dá uma filha sem ambição. E não procurou. E eu não sei o que ela disse ao marido dela até hoje, porque eu também não perguntei. Mas nós saímos só para procurar, para fingir que ela estava a procurar casa. Mas ela não quis procurar. Então isso alegrou-me bastante. Em vez de termos os olhos virados só para a coisa melhor, garantir o melhor hoje na base para usufruir amanhã. Obrigada. Obrigado. Eu vou colocar então a última questão ao casal. Gostaria que o pastor também intervisse nessa questão que eu vou colocar, porque durante a apresentação do tema, o casal focou a um público, podemos assim dizer, um público bem segregado. Ou seja, parece que falou para casais empresários. A minha questão que eu coloco ao casal, gostaria mesmo que o pastor também intervisse, é: e para esse público, qual é a mensagem que tem para esse público? Não é empresário. Boa parte do público que está aqui, o casal conhece, falando sobretudo muita coisa boa sobre parceria, conselhos práticos a nível do que vocês conhecem para este público. Outra questão muito importante, o irmão Oscar também enfatizou na sua apresentação, tem que ver com a questão do suporte. E o casal fala aqui, principalmente a irmã Jandira, falou do compensar as fraquezas. O irmão Oscar falou do suporte. Então, para este público, qual é o conselho prático que tem para dar, fazendo um resumo de tudo que foi falado? Gostaria de intervir antes do casal intervir. Eu acompanhei o desenrolar do tema. Eu acredito que eles falaram, apesar de que no fim eles aplicarem um pouco mais para a sua vida empresarial, mas no princípio, meio e fim, eles falaram daquilo que é necessário para que haja parceria entre casais, independentemente de ser empresários ou não. Eu acho que já não tenho muita coisa por acrescentar, mas eles falaram e eu, pelo menos, e a minha mulher não somos empresários e captamos muitas coisas. Acredito que se darem palavra aos irmãos, também irão dizer algumas coisas. Esse é o entendimento que eu tive, né? Talvez o irmão Manel teve outro entendimento, mas já não tem muito a acrescentar. Não vou dizer foi perfeito, mas o essencial foi dito. Então, nós falamos, como o pastor já disse, mas vou reforçar, é só olhar para Jesus, né, e fazer o que Jesus requer. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja ao ponto de morrer pela igreja. Então, o marido tem que também olhar para Cristo e aplicar o que Jesus aplicou, né? E porque Jesus também nos ensina que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então, compreendendo esse texto, tá, né? É possível chegar no equilíbrio de parceria. E nós somos também pregadores daqui da igreja e o nosso grande desafio é falar menos e mostrar mais. Esse tem sido o nosso grande desafio. Então, é passar os princípios numa vida prática, né? Porque muitas vezes falamos, então, tipo, quando olham para a nossa vida, não transmite nada do que nós falamos. Então, nós temos, como casal, procurado aplicar mais do que falar menos, né? Se eu prego, né? Estou a pregar sobre o amor.
Alguém vai me questionar, vai questionar a minha esposa, ele ama realmente, então ela tem que confirmar, sim, realmente ama. Então, primeiro princípio, o grande princípio é esse, é amar como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela, o marido tem que amar a sua esposa tal como Cristo amou a igreja. Significa que ele tem que sacrificar, tem que dar duro para que a sua esposa, seus filhos tenham sempre o melhor. O mais importante também aqui é a semente, tá, né? E muitas vezes, conforme já falamos, quem nasce grande é monstro, né? Quem nasce grande é monstro. E às vezes nós não aceitamos, tipo, dar os primeiros passos. Então temos que estar dispostos a dar os primeiros passos, né? Tá, né? Ama a tua esposa. Não é fácil, também não significa que a minha esposa não tem. Não é fácil, tá, né? Mas é possível quando você tem Cristo como modelo. Basta ter Cristo como modelo, as coisas se acertam. Até o próprio Cristo se encarrega a fazer o quê? Se encarrega a te ajudar, porque você quer ser um modelo, quer ser a imagem dele. Então, acredito que nessa perspectiva da igreja, né, conforme já temos pregado, tá, né, é mesmo só olhar para Cristo e como disse a irmã Sandra no final, se o marido fazer o seu papel, amar a esposa como Cristo amou a igreja, tá, né, claro que ele responde como submissão. Então, tem muitas coisas que eu aprendi com a minha esposa, por exemplo, quando nós casamos, eu não tinha um carro, eu tinha uma moto. A minha esposa já tinha um carro, por exemplo, tá, né? Mas eu nunca senti da parte da minha esposa, tipo, um desprezo, tipo, nunca senti isso, tá, né? Por isso, quando eu comprei um carro novo, passei para ela, eu fiquei contigo. Depois comprei o segundo carro, passei para ela, eu fiquei contigo. Então, quando a mulher também é submissa, isso também me dá força a fazer o meu papel. Então, a minha esposa, se a tua esposa te respeita, não tem como. Então, Deus tem nos abençoado, porque nós também queremos olhar mesmo para Deus. Então, o exemplo que nós trouxemos do empreendedorismo é só para trazer um exemplo prático em termos de parceria, mas a base é mesmo Cristo. Gostaria só de acrescentar aqui na parceria para a nossa realidade, né, de irmãos. Primeiro, na questão de eu, mulher, saber que eu sou mesmo a auxiliadora do meu esposo, naquilo que é o lar. Às vezes o esposo está, nosso exemplo prático, né? O esposo normalmente às quartas, sextas, está lá na congregação. O esposo às vezes está lá na congregação e eu fico em casa com as crianças. Então, meu papel como auxiliadora, passar também a palavra em casa para os filhos. Estarei auxiliando. O Senhor tem me despertado muito nisso. Na questão do apoio, às vezes nossos esposos têm um chamado e nós mulheres temos uma certa tendência em apoiar aquilo que é o chamado do esposo. E eu passei por isso. 2 vezes nós fomos como missionários na congregação. Nos primeiros 5 anos, que foi quando o Caleb nasceu, eu fui lá, apoiei, não tinha assim muita noção. Depois voltamos para aqui, para a igreja mãe. E passado algum tempo, o pastor falou que tínhamos que voltar de novo. Eu confesso para os irmãos que foi um momento que eu fui muito moldada por Deus. Eu cheguei, encontrei a realidade de lá, da congregação, e fico assim a olhar para mim. E uma das coisas que o Senhor muito me ensinou é que eu não estaria aí ali. Primeiro, estaria a apoiar meu esposo, mas eu não estaria ali só para cobrir alguma necessidade da igreja, mas um privilégio, e o Senhor tem me ensinado muito com isso. Então, o apoio ao esposo, sentir que naquilo que é o chamado, eu preciso apoiar. Sentir também quando há alguma fragilidade do lado do esposo, nós como mulheres precisamos mesmo ser intercessoras dos nossos esposos. Nós passamos essa semana eu passei por uma experiência mais ou menos assim, eu não entendia por que o Senhor me direcionou naquela posição, e na quinta-feira logo eu percebi, o Senhor me levou a orar, e foi de manhã, eu estava no carro, às vezes não tenho tempo e fico a cultuar ao Senhor no carro, e de repente o Senhor me levou a orar pelo meu esposo, e não demora, meu esposo manda para mim um vídeo, a alertar para as mulheres orarem pelos seus esposos. E eu dentro de mim eu disse, eu acabei de fazer isso. Então existem muitas coisas que os nossos maridos passam e às vezes estraga com o ambiente de casa, e nós é que precisamos estar alerta. Então o que eu poderia passar em parceria é isso: orar pelo esposo, prestar atenção nas debilidades do esposo. Às vezes são coisas emocionais, ansiedade, subcarga, e nós mulheres precisamos estar ali atentos a isso para poder equilibrar e apoiar. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus.
Nós terminamos o segundo painel. Agradecer ao casal Lum, que Deus continue então abençoando vossa lei, que cresça, tudo para a honra e glória do Senhor. Podem tomar assento, palmas para Deus.